região, sei lá, fazer alguma coisa. Eu penso em Curitiba tem pouca favela, tipo, comparado à escala de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, aqui existem várias áreas, principalmente que estão sobre o controle do governo federal, principalmente do INSS. Então, são áreas em regiões centrais. Então, não é fácil, mas seria plausível você levantar prédios nessas áreas que são em regiões centrais, espalhadas por toda a cidade, e demolir as favelas, realocar essas pessoas para esses lugares e, sabe, bom, se deu dignidade para elas e removê-las de regiões que são horríveis, porque aqui as favelas de Curitiba elas têm muito problema de alagamento, porque elas ficam perto de córregos, chove, levanta, o pessoal perde tudo. Então, tipo, tira esse pessoal dali e depois, daí rola aquele processo de especulação imobiliária que todo mundo gosta e revitaliza essas regiões, mas, porra, você não vai jogar essas pessoas para regiões periféricas da cidade, não. Vamos alocar elas em regiões que estão próximo da cidade, você não vai ter que ficar 20 km do centro, mas eu fico só viajando, essa porra, não fiz estudo nenhum sobre isso, mas por é exemplo, só palpitado. Tá estressando seu palpite. Como é que você faz numa cidade como Salvador? Você já viu o mapa de Salvador? Por cima? Pega aí, operador, o mapa de Salvador por cima, só pro Renato Impera tomar um susto. Assim, o mapa visto desde o ângulo de cima, você vê a cidade. É fácil de achar, bota Google Salvador, né, visão por cima, que você vai ver. Mas uma que dê pra ver a urbanização da cidade. Aquele ali não tá perfeito. Tem um pedaço apenas da cidade, mas esse quarto que você apontou. O quarto de cima, esse aí. Só pra você ter uma noção. Isso é um pedaço da cidade, tá? Um pedaço da cidade. Isso aí que você está vendo é favela. Que pariu. Demole tudo e levanta prédio. E entenda o seguinte, esta é a parte nobre da cidade. Cacete. Essa não é a parte periférica. Eu estou falando da parte nobre da cidade, porque tem uma quantidade enorme de prédios ali. E tem esses mundos de favela. Quando você vai para o subúrbio, é um mundo de favela. Salvador deve ter tranquilamente pelo menos uns 60%, 70% de favela. Se não mais. De favela à cidade. Aí você imagina o que seria a logística de você construir moradia digna para todas as pessoas fora de onde elas estão, tirar elas e botar elas num outro lugar. Seria basicamente construir uma nova cidade. Você teria que construir uma outra Salvador. Do mesmo porte ou maior. Eu não acho. Só mandar um abraço pro Fernando Seven, que tá aqui no chat. Opa. Tamo junto, irmão. Diga, então. Um abraço. O Ricardo puxou a sardinha para Salvador. Eu acho que é legal falar um pouco sobre o caso do Rio de Janeiro também, que talvez seja a maior cidade maciçamente favelizada do Brasil. Em estatística, 1 em cada 6 ou 7 cariocas são moradores de favela. Uma cidade que tem 7 milhões de habitantes, colocaria pelo menos 1 milhão de pessoas para colocar nas estalincas do Impera. Ia implicar uma área bem relevante destinada a isso. E não é como se nunca tivesse sido tentado. Tem um caso aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade famosíssima, né? Que é, enfim, a Cidade de Deus, né? Então foi uma tentativa de tirar, né, realocar os moradores de periferia, de favela, na verdade, para um bairro planejado. E é uma tentativa que fracassou na medida em que a Cidade de Deus hoje em dia, meio que a favela cresceu em torno, dentro, em volta, virou filme, enfim, já é uma coisa mais do que batida falar sobre isso. Mas eu acho que a dificuldade desse projeto, eu nem acho que seja pegar um crédito gigante e construir um bando de prédio. Mas é meio que, cara, como você conduzir essas pessoas e conduzir essas regiões e você continuar exercendo o controle efetivo. Você botar, e tipo, uma cidadania num sentido amplo, tá? Eu não diria nem em sentido de acesso à saúde, acesso à educação, óbvio isso sim. Mas também, cara, pagar imposto, entendeu? É a sensação de você estar contribuindo para o grande condomínio, que é a nação, sabe? Então, tipo, você exercer esse controle efetivo sobre, sei lá, 1 milhão de cariocas, né? Você vai colocar ele num prédio, é isso aí. Eu acho que isso aí é a Rocinha, hein? A Rocinha isso aí? É a Rocinha? Rapaz, que é isso, meu Deus. É um torno de 100 mil eu acho que habitantes, né? Pessoalmente, é martelado muito o problema da violência urbana, mas pessoalmente eu acho que o grande problema do Brasil é a urbanização. O Brasil é uma desgraça. Então eu gosto de dar o exemplo aqui do alto da minha Torre de Marfim de Curitiba, em que há locais
em regiões centrais que estão abertas para levantar esse tipo de prédio, para realocar essas pessoas, porque, porra, aqui o problema não seria tão complexo, não é tão difícil assim, você desfavelizar Curitiba. Porque o processo de desfavelização também parte de tirar as pessoas desse lugar de merda e desfavelizar a cultura dessas pessoas. Elas vão ter que se integrar à sociedade e, porra, tem um vídeo maravilhoso que eu assisti um tempo atrás de um subúrbio, essas casinhas construídas pela Caixa, dadas pela prefeitura para o pessoal que morava em favela. Em questão de semanas, já aquilo dali já se transformava de quase, não um condomínio, mas uma vila, um bairro normal, em praticamente uma favela. O pessoal começa a levantar muro, caralho, cachorro e bicho, tipo, virar uma bagunça. Porque, cara, essas pessoas não há nenhum trade-off, elas recebem essa casa de graça e elas não precisam dar nada em troca. Nem, sei lá, um pagamento, alguma coisa, sei lá. É um processo aí, como dizer, um pouco autoritário, de, sei lá, reeducar essas pessoas mesmo. Porque, cara, essa é a realidade. A gente não pode ficar dourando a pílula aqui. Essas pessoas têm que ser reintegradas à sociedade. Porque, mano, sim, a realidade que elas vivem é diferente da realidade de quem mora fora da favela. Dito isso, nunca morei em favela. Tô aqui só falando de longe. Os gringos comentam muito que, tipo, a América Latina, eu já vi algumas pesquisas sobre isso, mas bem por alto, tá? Eu não sou nenhum especialista também. Mas meio que algumas pessoas pensam a América Latina com, tipo, 2 tipos de cidadania, né? Você tem, tipo, uma cidadania plena, onde você efetivamente paga imposto e você consegue recolher, de certa forma, algum tipo de benefício. Eu sei que o status do SUS é trágico, as escolas, via de regra, também estão profundamente sucateadas, mas tem, tipo, uma cidadania plus na América Latina, e dado que meio que o critério, né, o nosso modelo de Estado espelha mais o Estado europeu do que o Estado americano, por exemplo, que é de muito mais laissez-faire, não tem como um determinado tipo de cidadão estar em dia com seus tributos ou com as suas funções básicas, né? E aí surge todo o problema da sonegação, da informalidade, o gato-net, todas essas coisas. Para esse cara, o governo meio que entende que ele precisa não pagar e não aderir 100% ao pacto social, que ele também não consegue entregar a contrapartida, sabe? Então, tipo, é como se eu finjo que você não está pagando imposto, tipo, eu deixo você sonegar imposto e botar gato net na tua casa, só que você também não me cobra, né? Você também não pode exigir nada de mim, você vive à margem do pacto social e tá tudo bem. Inclusive, quando os gringos falam sobre isso, eles falam sobre um privilégio conquistado das classes populares, um privilégio adquirido das classes populares latino-americanas. Eu até estava tweetando sobre isso outro dia, tipo, se o Brasil realmente exercesse o seu papel como cobrador das populações mais pobres do país, cara, ele mataria muita gente de fome, honestamente. Se você tivesse o cara que recebe o salário mínimo tivesse que pagar todos os compromissos, tudo certo, ele seria assassinado pelo Estado. Então, meio que ele tem que estar nessa posição escrota de subpacto social, onde ele não recebe nada e ele também meio que não contribui muito, né? Ele contribui com o trabalho dele, com o imposto sobre consumo, mas isso também é uma situação meio periférica, né? Isso eu acho que é um dos grandes obstáculos para o Estado brasileiro, tipo, como fazer todo mundo ser cidadão de igual forma, né? Como é que todo mundo paga em dia e recebe em dia? Isso é muito, muito, muito desafiador, tá? Opa, seja bem-vindo aí, Matheus. Olha aí, você vai levar 2 valetes. Essa aqui do Trump, você tá vendo o Trump Imperial, e a valete do O Brasil pode ser inteligente? Olha, eu já respondo que a essa altura do campeonato, não. Então já vamos abreviar essa conversa dizendo que não. Mas pode, no fundo pode, né? E, por favor, deem like na live. Tá com quanto de audiência? Estamos com quase 1.100 pessoas. Tem pouca likes. gente, 900 likes. Então tem mais 200 pessoas que aí estão paradas. Por favor, deem um like. Não dá trabalho, é só você apertar um botãozinho para ver se a gente chega a 1.200, 1.300 pessoas. Quem sabe até 1.500 pessoas. Mas é só a respeito de educação que vocês citaram, e você citou isso, Impera, né? Porque precisa meio que civilizar essas pessoas. Você tem uma galera que tem um costume péssimo, que estão numa condição desumana e que adquirem todo tipo de costume ruim e tal. Eu acho que o princípio dessa mudança de
comportamento do brasileiro tem que ser a escola mesmo. E assim, eu proponho, isso não está muito bem definido no livro amarelo ainda, mas eu acho que tem que estar assim, que as escolas adotem, de alguma maneira, uma disciplina extremamente pesada. Muito mais pesada do que a disciplina que existe nas escolas cívico-militares. A disciplina, assim, sei lá, fazer uma comparação daqueles internatos irlandeses que aparecem naqueles filmes sombrios, que os moleques tomam porrada. Enfim, não precisa tomar porrada. Mas tem que ser, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que é preciso ter um choque de disciplinamento no jovem brasileiro, para que ele realmente sinta uma diferença abismal em relação a como ele vive, existe fora do ambiente da escola e como ele vai existir dentro do ambiente da escola. E aí alguém pode dizer, mas aí a evasão aumentaria e tal. Enfim, que se criem meios de tentar diminuir a evasão, forçar os meninos a estarem dentro da escola, isso já existe, o Estado brasileiro faz isso. A evasão no Brasil, mas a evasão já foi muito maior em anos anteriores. Em outras épocas, a evasão escolar no Brasil era maior do que é hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Dar ao professor uma imensa autonomia de aplicação do disciplinamento. Criar no ambiente escolar essa tensão disciplinar, uma seriedade muito grande, um apego muito grande a ordem do comportamento físico mesmo, você condicionar o corpo daquele estudante a se levantar, a sentar, a se levantar quando o professor chega, a se mover, sabe fazer um negócio assim quase distópico nesse sentido, porque eu acho que se você tem esse choque de disciplina muito forte durante um tempo, as pessoas elas vão sendo amoldadas e isso muda a mente delas. Eu acho que isso muda a mente delas. Eu lembro... Podia funcionar. Citar aqui num contexto que não é de escola, mas eu fiz capoeira durante muitos anos. Como um baiano, né, sendo bem aqui baiano. Fiz capoeira durante vários anos, mais de 10 anos de capoeira. E eu fazia numa academia que tinha um mestre que ele era muito rigoroso com os alunos. E tinha aluno de tudo que é tipo. Tinha uns alunos que vinham de um contexto familiar bom, né, classe média, coisa e tal. Outros colegas mesmo, mas tinha galera que era pobre e que vinha de um outro contexto. E às vezes esses alunos, eles chegavam assim meio daquele jeito, meio malandrinho e coisa e tal. E ele dava um jeito de botar essas pessoas no eixo. Então ele botava esses malandrinhos pra enfrentar num jogo uns caras mais fortes que metia porrada neles. Ele começava a cercear essas pessoas de várias maneiras, de modo que depois de um tempo, 2 anos de capoeira, o moleque tava lá sério. Ele não tava mais assim, sabe, com uma postura toda malemolente. Não, o cara tava com uma postura reta, né? Tava cantando certinho, tava sossegado, não tava conversando enquanto a instrução tava sendo passada. Então ele mudava muito, a pessoa mudava. E veja, era apenas um contexto de uma arte marcial, de uma dança, de uma coisa assim muito localizada, não era tanto tempo assim. Então a minha intuição é que se você tem uma imposição muito, muito pesada da disciplina na escola, pegando os primeiros anos de infância, indo até o ensino médio, você vai modificar a mente das pessoas. Elas vão sair com a mente muito, muito, muito mudada disso aí. Então, se você juntar igreja com escola rigidamente disciplinar, eu acho que você pode vencer os malefícios da educação doméstica e, enfim, do contexto e tudo mais. Não sei se você soma isso a... Não, eu concordo plenamente. Sei lá, um pré-requisito, sei lá, uma forma de evitar a evasão escolar seria, sei lá, eu vou somar a minha ideia de realocar as pessoas, um pré-requisito para manter o controle de manter a posse da sua residência, seus filhos estarem a porra da escola, sabe? É um trade-off, tipo, mantém a casa, você tem dignidade, mas seu filho tem que estar na escola. E o moleque, a partir da escola, ele vai começar a passar esses bons comportamentos que, bicho, ele vai ser moldado por um ambiente extremamente rígido. Eventualmente isso vai acabar desaguando para os pais e os outros familiares dele, sei lá, pode ser que funcionar.
Tem um rapaz, o Marcelo Natutz, que tá. Nada a ver, toda repressão uma hora explode. Mas a questão é a seguinte: o Brasil não tem repressão nenhuma. Esse é o ponto. Existe uma lei que é a lei repressiva.